falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos nomes de Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, uma ordem entre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos do justo. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e aos outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, nos ensina através do Teu Espírito Santo e a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós domingo passado meditamos nesse texto, e hoje, Santa Ceia, vamos continuar meditando, que é propício para a nossa Santa Ceia hoje, irmãos. Esse texto nos ensina muito sobre a igreja. Então esse texto nos ensina muito, irmãos, muito mesmo. E eu falei sobre os 4 primeiros ais aí que nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, no versículo 14, no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 17. Aqueles que lavam, né? Aqueles que, veja bem, e no versículo 16, aliás, eles falam sobre isso, os condutores cegos. Hoje nós vamos falar exatamente aqui do 5º ai, que se encontra aqui no versículo 23 e 24, que diz assim: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do entre e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito, engolis um camelo. Irmãos, nós falamos domingo passado sobre a questão da distorção das Escrituras. Você pode assistir a mensagem no YouTube, está lá. Irmãos, como que as pessoas hoje, elas leem um texto bíblico e fazem questão de distorcer o texto bíblico. Jesus condenou isso, ele condenou. E Deus, lá no Velho Testamento, Deus já havia falado para Moisés: olha, essa palavra está diante de vocês, para ninguém dizer está além do mar, ou está no céu, para que alguém vá buscar, não está na vossa frente, você na vossa visão, no vosso coração. Então é para nós aprendermos a palavra do Senhor. E aqui nesse 5º ai contra aqueles que ignoram o mais importante da lei. Porque os judeus, os fariseus, os escribas, eles diziam que obedecia a lei, mas o mais importante da lei, que era o princípio espiritual, eles não obedeciam. Então Jesus fala para eles aqui, ó: vocês dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Juízo de Deus, um Deus que é justo, que exerce juízo sobre o seu povo e sobre os ímpios principalmente, mas também sobre o seu povo. Pedro fala sobre isso. Olha, o juízo começa pela casa de Deus, não é lá fora, o juízo começa aqui dentro. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, temos todo benefício em nosso favor, nós temos o sangue de Cristo, a salvação em Cristo, sentamos à mesa com Cristo, nos alimentamos de Cristo, mas, irmão, não temos o direito de abusarmos da nossa liberdade em Cristo, que Paulo sempre falou sobre isso. Por isso que você vai encontrar Paulo dizendo muitas vezes: revestivos da armadura de Deus, revestivos, quer dizer, colocar uma nova roupagem em cima da roupagem nova. É por isso que você vai encontrar lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12, uma palavra, quando Paulo fala assim: olha, desenvolvei a vossa salvação. Eu estou pensando nesse texto, o que é desenvolver, irmãos? Desenvolver a salvação. Tem pessoas que acham que aceitou Jesus, muito bem, foi batizado com o Espírito Santo, tá tudo. Não, desenvolver é dar continuidade a um projeto. Veja bem, o projetista faz um desenho, aí vai para a engenharia, aí vai para a ferramentaria, e vai tudo, né, Gilvan? Você que é ferramenteiro, aí faz aquela coisa toda, da tryout, a layout, aquela coisa toda, até que vai fazer a peça.
Desenvolver a salvação. Irmãos, quando a gente olha essa questão da lei aqui, o judeu, ele quer desenvolver a lei de uma maneira física, visível, material, colocando, veja bem, mandamentos sobre mandamentos. E Jesus falou assim: vocês negligenciam o mais importante, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Um Deus justo, um Deus de juízo, um Deus de misericórdia e a fé que vocês têm que ter. Esses três fundamentos, irmãos, tem que ser o fundamento da nossa vida cristã. Lembrar de um Deus justo, um Deus que diz que nos salvou e salvou mesmo, garante nossa salvação, mas que um dia nos levará para habitar com ele eternamente, aqueles que estiver preparados. Se não estiver preparado, esse Deus do juízo, esse Deus justo, meu irmão, não vai ter jeitinho não vai ter jeitinho. É isso que Jesus está falando para eles aqui. Então Jesus deixa bem claro: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, vocês são hipócritas, vocês não entendem nada do que vocês professam, vocês esquecem do principal. Não adianta você fazer uma coisa e não dar outra. Dar dízimo faz parte do culto, dar oferta faz parte do culto. E eles achavam que davam o dízimo de tudo, até da horta dava o dízimo, estava tudo certo. Mas um Deus de juízo, um Deus que podia punir o povo, não estava na religião deles. O Deus que podia... Não, Deus não vai punir o povo, não. Lembra a oração de Abacuque? Como o Senhor vai usar um povo mais ímpio para castigar o seu povo? O judeu não entendia isso. E hoje, irmãos, nesse cristianismo medíocre que se prega hoje, por muitas pessoas, Deus é um Deus de amor, é um Deus de liberdade. Faça o que quer, não vai nessa não. Não entra nessa não, que você está entrando numa roubada. Deus é um Deus que salva, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, de misericórdia, mas é um Deus justo, um Deus de juízo. A misericórdia do Senhor é a causa de sermos consumidos. Agora, nossa fé é que nos leva à salvação, somos salvos pela fé, e essa fé nos leva a acreditar num Deus que julga as nossas liberdades em Cristo. Então, esse ai, mais importante, com aqueles que ignoram a lei. O que eu aprendo aqui, irmãos? Compreende as tradições humanas e não compreende os ensinos divinos. Tudo que é humano as pessoas conseguem entender, mas os princípios elementares da fé, o fundamento do evangelho, como Paulo fala, desenvolver a salvação, não, irmão, está tudo certo. Não está certo, irmãos. Não está certo. É dia a dia prossigo pelo alvo da soberana vocação, vou caminhando. Então as tradições humanas, muitas vezes, nos cultos, são princípios, irmãos, que sobrepujam a parte espiritual do culto. Não, irmãos, nós temos tido culto aqui abençoado, dando louvor como na pregação da palavra. Por quê? Porque enquanto nós estivermos sendo zelosos pela palavra de Deus, Deus tem um compromisso com a igreja. O dia que colocar tradição humana, Deus não tem mais compromisso com a igreja, não. A igreja de Cristo, Cristo é o cabeça, somos o corpo. Ele tem compromisso com essa igreja. Outra coisa que eu aprendo mais aqui nesse quinto A, irmãos: prende-se em mínimos detalhes e ignora os que é mais importante da palavra. Não, os mínimos detalhes, irmãos, as pessoas se pegam aos mínimos detalhes, como na questão da oferta, como na questão de outras coisas mais, mas o principal que é a vida espiritual, não está no compromisso das pessoas. O que eu aprendo mais aqui nesse quinto A, irmãos, são os legalistas, por conveniência e não por retidão. O que é uma pessoa legalista? Ele puxa a sardinha para o lado dele, mas isso é para que você convém para ele, para adquirir bem para ele. Olha o que acontece hoje com esse evangelho moderno aí que inventaram aí. As pessoas dão tudo para o camarada ficar numa boa. Ele é protetor de 12, protetor não sei de quantos, e agora o camarada, ele come do bom, do melhor, e os outros estão ralando. Irmãos, isso não é cristianismo. Cristianismo, irmãos queridos, olha, não é ser legalista, não, por conveniência, mas é uma retidão perfeita de acordo com a palavra de Deus. Sede perfeito, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial.
especial. Vamos procurar, de acordo com a palavra de Deus, uma perfeição diante de Cristo, pela palavra dele que ele nos ensinou. Senão vamos ser também rejeitados pelo Senhor. Que estamos falando sobre a rejeição de Deus por uma igreja que Deus não tem compromisso. Uma igreja negligente, irmãos. Que compromisso Deus tem com a pregação negligente? Deus falou para o profeta: a minha palavra, a palavra dele, de Deus, não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Se Deus mandou, Deus vai cumprir. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos: discerne o que é letra, mas não entende o espírito da letra. Aí as pessoas pegam ainda, a letra mata. Qual é a letra que mata? A lei matava, mas o espírito da letra que existia lá, eles não entendiam. Porque quem escreveu aquela letra lá foi o Espírito de Deus com fogo. Não entende o espírito da letra, irmãos. Não entende o espírito das escrituras. Não, rapaz, isso é legalismo. Isso é ortodoxia. É verdade, é verdade. É legalismo, é ortodoxia, mas é o espírito da letra que exige. Lembra que Paulo falou para a igreja de Corinto que tinha tudo quanto era dom, irmãos? Pensa numa igreja que tinha dom. Pega Coríntios capítulo 12 e 14. Paulo fala assim, ó: o homem natural não entende as coisas do espírito, mas o homem espiritual, ele entende tudo. E Paulo vai trabalhando nessa questão e fala para os coríntios: vós sois o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, capítulo 6, 1 Coríntios. Morada de Deus, e muitas vezes não entende o espírito da letra. A Bíblia Sagrada hoje, para muita gente que se diz cristã, está banalizando a palavra de Deus. Não, isso aí, não tem problema não, foi para aquela época. Não, foi para aquela época e é para hoje, será eternamente. Porque Jesus falou sobre isso: aos céus passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Tomarmos muito cuidado, irmãos. Os ensinamentos que estão levando pessoas a negligenciar o mais importante da palavra, que é a parte espiritual da palavra de Deus. Toma muito cuidado com o que está escrito aqui, versículo 23. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do heno, do cominho, e desprezar mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O mais importante, a parte espiritual da lei, a parte espiritual da Bíblia. Para muitos cristãos, vida espiritual é secundária. Não, para cristão a vida espiritual é primária, não é secundária, é primária. Buscar em primeiro lugar a reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, irmãos. Que negócio é esse? Mas para essas pessoas não. O que eu aprendo mais aqui, irmãos? Olha só: obedece os detalhes da lei, mas ignora o mais importante da lei, que é exatamente a parte espiritual. Sexto ai, versículo 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Irmãos, ainda bem que foi Jesus que falou essas palavras, né? Já pensou você chegar para um líder e falar isso aqui? Olha só: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que limpais o exterior. Fariseu cego. Você ensina o quê? O que você está ensinando, rapaz? O cego guia outro cego, como diz aqui atrás, mas já ministramos sobre isso. Cego guiando o cego, vai cair os dois no barranco. Fariseu cego, você está fazendo o que com a igreja do Senhor? Este ai é contra aqueles que mantêm uma aparência enganosa. Mantém o exterior bonito, mas o interior é podre. Irmãos, existe o ser humano, existia antigamente uma ignorância na área de recursos humanos, parece que acabou. Não sei, acabou, Maiara? Essa é a primeira impressão que fica? Não acabou ainda não? Eu sou contra essa tese, porque às vezes, aí você vai entender isso aqui.
bonito, fariseu bem trocado, largos lactérios, na testa, na mão, é crente, hein? Esse é doutor da lei, esse é um homem de Deus. Na igreja cristã hoje, o camarada chegar bem vestido, fala uma língua que ninguém entende, dá 2 pulinhos, 2 gritos, já tem um auditório. Já tem auditório. Irmãos, apóstolo João, nessa primeira carta, capítulo 4, verso 2, filhinhos, examinai se todos os espíritos provêm de Deus. O que nós estamos analisando aqui é exatamente isso. O mais importante da palavra é exatamente o que? A parte espiritual. As aparências enganam, irmãos. As aparências enganam. Nem tudo que brilha é ouro, não. Então, o que eu aprendo aqui, irmãos? Mantém o exterior bonito, mas o interior é podre. Aí Jesus fala para assim, ó. Jesus fala para eles aqui, olha, que Jesus fala para esses camaradas aqui, irmãos. Meu Jesus da glória. Olha, irmãos. Mantém o interior formoso, mas o interior está contaminado pelo pecado. Pareça bonita, mas tem a esposa e tem um amante. Tem uma esposa e tem uma namorada. Irmãos, cuidado com isso. E sem dizer as mulheres que pregam aí também, que existem uns blablabás aí terríveis nos bastidores da fé, viu? Cuidado com isso também. Toma muito cuidado. Por fora é bonito. Tinha um ditado antigo, né? Eu não lembro, não estou conseguindo lembrar aqui agora. Queria lembrar, mas não estou conseguindo lembrar. Por fora é pão não sei o que, por dentro pão bolorento, né? Uma coisa assim. Quer dizer, bonito para comer, mas quando você colocava na boca estava podre. É a mesma coisa. Irmãos, cuidado com isso. Mantenha o exterior formoso, mas o interior está contaminado pelo pecado. A aparência, o culto, luzes, chama atenção. E palavras chavões, palavras de efeitos mágicos que sensibiliza, toca no interior das pessoas, inflama o ego do ser humano, exalta o ser humano como ser humano, e as pessoas ficam, opa. E como diz meu neto João Pedro, né? Sentiu aí como que é, João Pedro? Sentiu aí, como que é? Hã? Não, sentiu a energia aí? Sentiu a energia aí, irmão? Irmãos, para com isso. Faz aquele símbolo, aquela coisa toda, aí sentiu a energia aí, irmãos? Sentiu a energia, irmão? O cristão tem que sentir é o choque do Espírito Santo. O cristão tem que sentir é o Espírito Santo falar com ele realmente e dar de vez em quando uma espetada no camarada para falar assim, ó, espera aí, acorda, rapaz. Não é assim não, irmãos. Sentiu a energia, irmãos, tudo bonito, tudo no glamour. Mas, irmãos, aí você vai ver aqui, vamos aprender mais um pouco aqui com a palavra do Senhor. Mantenha o exterior bonito para promoção própria, porque é atrativo, é bonito, chama atenção, e o povo gosta do que é bonito. O povo não quer saber se é bom, é bonito, filho, não importa que não seja. Lembra quando o presidente Collor foi eleito? Que entrevistavam algumas pessoas, né? Algumas mulheres na rua. Por que você votou no Collor? Porque é bonito. Pronto, não quero nem saber, votou no Collor porque é bonito. Ué, mesma coisa isso aqui, irmãos. Está cheio disso aqui no nosso meio. Jesus está repugnando essa igreja, rejeitando essa igreja. Essa igreja é como Jesus falou, está a ponto de vomitar essa igreja, a igreja morna, não é quente nem fria. Outra coisa que nós aprendemos mais aqui nesse texto aqui, olha,
Olha só, mantenham o exterior bonito para terem uma aparência de piedade. Olha só, o fariseu fazia isso, está aqui, ó. Está aqui exatamente escrito aqui para você ver aqui, ó. Ai de vós que fazem hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Tudo limpo, é de dentro que vem a limpeza, não é de fora, irmãos. Hoje nós priorizamos, lembra que estou falando da primeira impressão, é bonito, fala bonito, prega bonito, fala uma língua que ninguém entende, é de Deus, não é assim não, irmãos. O que é de Deus comove o teu coração, impulsiona você a glorificar o Senhor. Oh, aleluia, irmãos. Sétimo A, irmãos, versículo 27 e 28. Diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, estava eu e o pastor Márcio Tadeu conversando com um camarada, obreiro e famoso. E de repente tocou o telefone, deu o telefone. Aí o camarada começou a falar assim: eu vou falar uma coisa para você. Se aquele dinheiro não pingar na minha mão, a linguagem do camarada, se aquele dinheiro não pingar na minha mão, você está aqui na minha mão, ó. Você vai aceitar com os manos. O Márcio Tadeu olhou para mim assim, falei: Jesus querido, irmãos, bonito, fala bonito, prega bonito, mas o interior, irmãos, está contaminado, está cheio desse tipo de gente, irmãos. Interior com ódio, com rancor, com amargura, com hipocrisia, com tudo. Lembra antigamente, os mais antigos vão lembrar daquele livrinho que vinha da África do Sul, que tinha um coração grande, e dentro daquele coração tinha tudo quanto era coisa, lembra? Lagarto, cobra, jacaré, lembra? Os irmãos mais antigos lembram aí. É a mesma coisa esses camaradas aqui. Jesus está falando assim: olha, o vosso interiormente é bonito, mas dentro de vocês só tem imundice. Vocês estão olhando para as ovelhas, mas não é para a salvação delas não. Vocês estão olhando para as ovelhas pelo que elas possam dar para vocês. Tem pessoas que olham para a igreja, irmãos, lembra do desenho de Patinhas, que quando olhava assim só via cifrão de dólar na frente? É a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa. Só olha para a igreja como vê se cada pessoa um cifrão de dólar na frente dele. É isso que Jesus está falando exatamente aqui, irmãos. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, coisa bonita. Mas você já viu exumar um sepulcro já, o fedor que é, irmãos? É a mesma coisa muitas pessoas por dentro. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, parece bonito, parece de Deus, mas não é de Deus, não é bonito não, é feio, porque lá dentro só tem imundice. Vamos aprender mais aqui. Finge ser espirituais quando estão cultuando a Deus. Aí pega lá 2 Pedro capítulo 2, se banqueteiam conosco em nossas festas. Parece espiritual, mas não é, irmãos. Lá dentro tem um projeto, tem um programa para fazer o mal, está maquinando o mal. Finge ser espirituais quando na verdade são hipócritas, confesso. São os famosos pecadores legalistas. Pecadores legalistas. Eles pecam sem medo de pecar. A mente está cauterizada, com eles não tem negócio não, irmãos. Se eles puderem usufruir de você, vai usufruir e acabou. E toma muito cuidado com esse tipo de gente.
Por isso Jesus nos ensina, eu gosto de Jesus por causa disso, porque Ele nos ensina, nos adverte. Toma cuidado, irmãos. Às vezes, irmãos, nós queremos alguma coisa diferente, mas cuidado. Eu sempre falo, quem come fora, é bom comer fora? É. Tem comida boa? Tem. Mas tomar cuidado, porque às vezes você come alguma coisa que vai fazer mal. Eu já passei por isso. Outra coisa, irmãos, veja bem quando essa questão aqui do versículo 26, 27, do 8º ai. Ai contra aqueles que dizem que aprendeu o passado, mas no presente condenam, 28, do 29 ao 36. Vamos ler aqui agora. Aleluias, glória a Deus. 29 a 30. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos. E dizeis, se existíamos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos a eles, para derramar o sangue dos profetas. Ai de vós, escribas, e testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno? Quem mais falou do inferno na Bíblia Sagrada foi Jesus, irmãos. Hoje, para muitos pregadores, é proibido falar do inferno, que vai causar medo no povo. E estão querendo colocar também, os pregadores, não pregar mais sobre o inferno, não. Porque coloca temor no povo. Quem mais falou do inferno foi Jesus. Quem mais pregou contra o pecado foi Jesus. Então nós temos que falar sobre o inferno, sobre o pecado. Por que isso, irmãos? Sabe o que acontece, irmãos, queridos? Falam dos apóstolos, profetas e dos mártires, mas não vivem o que falam. Falam de tudo, como aqui os desfiles dos profetas. Se nós estivéssemos do nosso pai, nós não íamos concordar com isso não. Testemunhando contra o erro dos pais. Hoje as pessoas falam dos profetas, apóstolo Paulo, às vezes o pregador prega 1 hora, fala 50 vezes do apóstolo Paulo, não fala 2, 3 vezes de Jesus. A verdade é essa, irmãos. Adoramos a linguagem da igreja primitiva, adoram a linguagem da igreja primitiva, mas não vivem a igreja primitiva, porque a igreja primitiva tinha tudo em comum, na oração, no partir do pão, tudo em comum, viviam de acordo com o ensino de Cristo, criticam os discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas são pior do que eles. Oh, irmãos, que coisa terrível estamos vivendo hoje nessa questão aqui. Por isso Jesus fala no versículo 33, serpente, raça de víboras. Olha que palavra dura, irmãos. Está na sua Bíblia aí, versículo 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Criticam. Isso é muito duro. Paulo era legalista. Pedro era legalista porque era judeu. João, apóstolo do amor. Quem mais pregou contra o pecado foi o apóstolo João. Criticam veja bem, as desculpas dos outros, mas tem sempre uma desculpa pronta. Acusam os outros, mas praticam ao contrário. O que eu aprendo com tudo isso, irmãos? Nesse capítulo 23, para nós encerrarmos, para ministrar uma santa ceia. Eu aprendo, é contra a impenitência dos fariseus, versículo 13. Que é uma pessoa impenitente? É uma pessoa que não é fiel, que não é verdadeiro. Hoje, irmãos, infelizmente, muitas pessoas estão sendo fiel com Jesus, não é comigo, não é com a igreja, é com Jesus. Impenitente não é fiel com Jesus, não é fiel com a sua salvação. É uma religião desprovida de responsabilidades pessoais divinas. E aí Deus somos assim, é nada, irmãos. Deus está só olhando para o camarada e falou assim, rapaz, eu até queria chegar aí, mas olha, sem chance, tem chance não. Não, irmãos, toma muito cuidado com isso. Outra coisa que eu aprendo, irmão, desses ais aqui, contra vários fariseus, versículo 14, uma religião destituída de verdade. A verdade não prevalece.
que mais prevalece é a mentira e a utopia humana. Os homens colocam regras, colocam lei para ser estabelecida. O terceiro ai do verso 15, zelo cego dos fariseus para conseguir um adepto, aliás. Por quê? A religião enganosa e contraditória. Tem a igreja lotada, cheia, não importa se vai para o céu, para o inferno, e portanto está cheio, e eu não quero nem saber do conceito deles, mas Deus quer quantidade, quer qualidade, quer um povo santo, lavado e remido do sangue do Cordeiro, para viver eternamente com Ele no céu, irmãos. Pastor, esse evangelho hoje não dá ibope. Eu não estou preocupado com o ibope, eu estou preocupado com a tua alma. Estou preocupado com o ibope não, irmão, estou preocupado com a tua alma. Estou preocupado com aquilo que Deus vai cobrar de mim. Que Deus, um dia que eu chegar diante dele, ele fala assim, e o que eu coloquei na tua mão? Cadê? Por que você não falou a verdade? O que eu mais aprendo aqui, irmãos, no quarto ai, que é do versículo 16 ao 22, ai contra os juramentos levianos dos fariseus, por invalidar a lei, juramentos levianos, por quê? Eles criaram tantas regras materiais e humanas, com a palavra corbã para dizer para o pai, você sabia que o pai e a mãe precisavam de uma cadeira? Ele tinha uma cadeira em casa, quando o pai e a mãe chegavam, diziam assim, corbã, pegava na cadeira, quer dizer, consagrado ao Senhor. O pai e a mãe não podia nem pedir para ele, porque era de Deus. Olha só o que esse povo criou. Aí nós aprendemos Jesus, juramentos levianos para invalidar a lei, uma religião sem fundamentos bíblicos. Se cria tantas coisas, fica sob a minha unção. Irmãos, aí o apóstolo João fala assim, filhinhos, vós tendes a unção dos santos, não necessitais que alguém vos ensine a como chegar a Deus, porque o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Você hoje tem acesso ao trono de Deus pelo precioso e vivo caminho, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado por nós na cruz do Calvário, o sangue que nos remiu, o sangue que nos santificou, e o sangue que hoje vamos ingerir com o pão simbolizando o corpo do Senhor, e o suco simbolizando o sangue do Senhor, que é alimento para a nossa alma espiritual, irmãos. Irmãos, vamos louvar ao Senhor por isso. Outra coisa, irmãos, quinto ai, versículo 23 e 24, ai contra os valores errados da nossa fé, uma religião com prática errada, as coisas são tudo erradas, mas está dando certo, deixa assim mesmo. Não funciona, irmãos. Está dando errado, tem que consertar, porque uma hora vai desabar tudo. Não adianta, irmãos. Jesus foi bem claro com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, para não perdermos o mais importante que Deus nos deu, a nossa salvação e a comunhão com Ele. Outra coisa, irmãos, sexto ai do versículo 25 e 26, que eu aprendo aí, ai contra a falsa aparência ostentada pelos fariseus, uma religião de aparência enganosa, coisas bonitas, pessoas fantasiadas de cristão, mas não é cristão, irmãos. Fantasiado de cristão, é fantasiado, mas não é cristão. Jesus condena isso. Jesus abomina isso, irmãos. Jesus quer realidade, coisa real. O que eu aprendo mais? Sétimo ai, versículo 27 e 28. Ai contra a falsa piedade, uma religião de hipocrisia espiritual. Irmãos, isso aqui é terrível. Isso é terrível. Deus mandou eu falar para você isso, quando Deus não mandou. Para adquirir dinheiro, para fazer outras coisas mais. Para com isso. E o oitavo ai, versículo 29 ao 36, ai contra a veneração hipócrita com os profetas, uma religião que reivindica verdade, mas é mentira. Concluímos, irmãos, dizendo para os irmãos aquilo que começamos a falar no domingo passado: a censura de Jesus por uma falsa religião. Nós vamos todos sentar à mesa com o Senhor.
A Santa Ceia é para todos os batizados que aceitaram Jesus, passaram pelas águas, é para todos nós, para todos. Mas nós temos que ser verdadeiros diante do Senhor. Não adianta nós chegarmos diante do Senhor com a hipocrisia, com a falsa piedade, não. Porque Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, diz assim: olha, examine-se o homem a si mesmo, e coma e beba deste cálice. Amém, irmãos? Amém. Irmã Cida, hino 114 no nosso cenário, vem louvar o Senhor.